primeira pessoa que começou a contar as manchas solares lá, Galileu, ficou cego. Então, eu acho que não é bom você fazer isso, tá? Não é um bom exemplo. Então, o que a gente aprendeu hoje é fazer, né? Você projeta a sombra do sol, o reflexo do sol em uma superfície e conta as manchas e o comportamento. Mas o mais importante de tudo isso, seu Mel, é que o sol afeta a nossa vida aqui na Terra de várias formas. E o seu Mel vem estudando essas formas ao longo do tempo, porque aqui embaixo, perto da gente, a gente tem uma coisa que realmente afeta a vida do ser humano, né? Que é a nossa ionosfera. Ionosfera, né, gente? Isso. Conta pra gente o que é ionosfera. Primeiro, o que é ionosfera? Aí depois eu tinha umas outras perguntas para fazer com relação a isso, porque a gente volta porque é importante a gente desmistificar muita coisa com relação a essa relação Sol-Terra e tempestade solar-Terra, porque tem muito divulgador, entre aspas, científico, que fala muita bobagem com relação a isso. Mas voltando à tua pergunta, então, o que é ionosfera, meu cara? Certo. Não, então, a atmosfera da Terra é dividida em várias camadas, né, para seu estudo, em dependência da concentração de partículas que ela tem, em dependência do comportamento da temperatura nessas camadas. Então, a gente conhece a troposfera, que é a mais perto que nós temos, que é até 12, 18 quilômetros. É aí onde acontecem todos os efeitos climáticos que nós conhecemos: furacão, tufão, frente fria, chuva, relâmpagos. Nessa camadinha pequenininha comparada com as camadas que eu vou falar depois. Então, aí começando em 18 quilômetros, aí começa a estratosfera, onde temos a camada do ozônio, a famosa camada do ozônio, e aí em torno dos 30 a 35 quilômetros começa outra camada chamada mesosfera, que vai de aí até aproximadamente 80, 100 quilômetros. E se superpondo a essa mesosfera também está a ionosfera, que é a camada ionizada da atmosfera. É onde tem preponderantemente mais elétrons e íons, que são os componentes dos átomos, que já foram separados pela extrema radiação ultravioleta, em comparação com as moléculas neutras e os átomos neutros. Então, por isso que chama-se de ionosfera. É uma esfera que rodeia a Terra, começando aí em 90 quilômetros até mais ou menos 2.000 quilômetros. E essa alta concentração de íons e elétrons, que dá o nome de ionosfera, foi o que permitiu a reflexão das ondas de rádio e permitiu as primeiras comunicações transoceânicas, além do telégrafo e tal. Então, por isso que cobra uma relevância extrema no começo do século XX. Cara, isso é sensacional. Agora eu fiquei realmente fiquei curioso. Você acabou de falar que a ionosfera, então, ela vai de aproximadamente 80 km a 2.000 km, ou seja, isso. Todos os satélites de órbita baixa, inclusive ISS, tudo tá nessa região. Isso, exatamente. E, pô, não deve ser muito saudável estar lá, né? Tem satélites de órbita média e tem satélites geoestacionários, né? Que quanto mais longe da Terra está, menos proteção da magnetosfera, que é outra camada. Sim, que não falei, mas aí é uma camada de proteção de um campo magnético inerente da Terra. Quanto mais longe você está mais sob controle da vontade do Sol. Então aí, quanto mais longe, pior. É mais desafiador manter os sistemas eletrônicos e de controle dos satélites funcionando e manter a saúde caso a pessoa venha sair da Terra e explore outros planetas. Porque tem muita radiação cósmica, né? Que são aquelas partículas pesadas também, que inclusive causam câncer. E assim, quando você fala que estamos na mínima solar, que legal, a gente não vai ter mais as partículas do Sol, aí a gente aumenta o nível de radiação cósmica. Ou seja, não adianta, gente. A gente tem que ficar muito feliz que a gente tem atmosfera, que a gente tem todas essas camadas antes de chegar aqui na gente. E a gente vai falar nisso, mas antes disso, eu quero chamar a atenção para uma fala que o seu Mel falou, que é as primeiras comunicações a longa distância, transoceânicas, só foram possíveis por conta da ionosfera. Ou seja, a Terra não é plana. Certo? Exato. Conclusão, mais uma. A Terra não é plana. Se você acha isso, sai daqui, cara. Por favor. Ou fica pra você aprender, que o seu Mel tá contando pra gente. Então, imagina como é uma transmissão de rádio de longa distância, né? Você pode explicar pra gente como ela funciona como guia de onda? Assim? Bom, enfim, assim, acho que em começo de 1900 foi que Marconi descobriu a onda, o rádio, né? O uso do rádio. A ionosfera foi teorizada por Hepsai, também nessa época, 1901, 1902, mas assim foi descoberta em 1924 por Appleton, um cientista inglês,
que descubriu a primeira camada da ionosfera, porque a ionosfera está dividida em várias camadas, né? Vou explicar agora. E ele descobriu em 1924 fazendo um teste muito simples. Ele enviou uma sinal para o céu, desde, acho que Cambridge até outra cidade perto. E enviou esse mesmo sinal de uma forma rasteira, tipo horizontal. Então, por interferometria, comparando o retorno do sinal, que supostamente não era para retornar, porque o céu supostamente ia ser transparente para essa onda de rádio que ele enviou. É isso que eu tô achando bizarro. Vamos lá. Então, ele enviou a onda de rádio, testando que tinha uma camada que ia refletir essa onda de rádio. A hipótese era que deveria existir. E se existisse, ele ia retornar e você ia comparar com a onda que você mandou mais horizontalmente, linha reta de uma estação para outra. E, comparando as duas ondas, você podia inferir mais ou menos a que altura estava essa outra camada que ia refletir a onda que supostamente iria escapar da atmosfera. E ele estimou corretamente que estava em torno de 100 km de altura. Então, comparando a onda que foi horizontal, diretamente de uma estação para outra, com a onda que ele enviou em um ângulo determinado, que chegou na ionosfera e retornou, aí esse atraso em tempo, aí ele estimou que era 100 km. Então quer dizer que em 1924. A ionosfera, ela reflete ondas de rádio. Reflete. E foi muito importante na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, aliás. Eu tenho certeza que você não sabia disso. A ionosfera reflete ondas de rádio. Eu tô realmente impressionado com isso. Não sabia. Muito interessante. É por isso que as comunicações de rádio, elas sofrem bastante interferência quando a ionosfera sofre alguma interferência com relação a essas relações com o Sol, né? E ao longo do dia também, de manhã e de noite, você vai ter um índice de refração diferente, né, para as ondas. Então, a ionosfera é super importante. Inclusive, muitos canais de comunicação de ondas de rádio utilizam ainda a ionosfera. E eles são fortemente afetados. A aviação civil direto. A aviação civil. É um dos que mais sofre com essas oscilações, essa interferência, né? Porque a ionosfera, ela não é igual em todo lugar do planeta. Ela é igual em todo lugar. Explique para mim. Então, estava mencionando anteriormente que era dividida em camadas. A primeira camada que descobriu Appleton em 1924 e ganhou o prêmio Nobel em 1947 é a camada que ele chamou de E. E vem de eletricidade ou eletrificada. Electrified em inglês. Depois, o mesmo Appleton tentando estudar se tinha alguma outra camada que poderia refletir mais acima dos 100 km, descobriu uma outra camada que reflete também, que é a camada, se está acima do E, qual é a letra que vem depois do E? F. A criatividade então, é muito isso, boa. Muita criatividade. Aquela mesma criatividade que a gente sabe. Eles não sabem inventar não. E, aí depois, não, agora a gente tem que pôr mais uma. F. Que maravilha. Então a segunda camada é a camada F. E outra camada que foi descoberta embaixo da camada E, adivina que letra? Camada D, que está na mesosfera. Então a mesosfera também compreende a camada D. E aí vem a camada E, que é a que mais está eletrificada, que vai em torno dos 90, 95 quilômetros até 150, 170, 200 quilômetros, varia. E a partir de 200 quilômetros para cima, até 2.000 quilômetros, está a camada F. Então, a camada E foi a primeira a ser utilizada para refletir as ondas de rádio, mas a camada F se mostrou também muito útil, porque aí começaram a fazer experimentos e transmissões de informação transatlânticas, desde Londres até New York, ou desde Londres até Washington. E então a transmissão de notícias e música, enfim, o mercado da transmissão por rádio realmente decolou após essa descoberta no 24, aí começaram também os estudos da ionosfera, que ganhou um impulso muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque já na Segunda Guerra Mundial foi utilizada a comunicação por rádio para comandar as tropas, comandar infanteria, a aviação. Então, foi muito pesquisada, ganhou um impulso bastante forte a pesquisa da ionosfera e continuou na década dos 50 com introdução de novos instrumentos, radar de espalhamento coerente, incoerente, são instrumentos já mais específicos. Ficou mais ou menos em uma, não esquecida, mas em uma etapa meio estagnada, assim, entre a década dos 70 até os 90.
E, de novo, tornou-se muito relevante a ionosfera porque começou a aparecer o primeiro sistema de navegação global, chamado GPS, que o nome original é Navstar, e no começo da década de 90, 92, 94. E a ionosfera, de novo, se mostrou a parte oscura da ionosfera, porque a parte bonzinha da ionosfera que permitia a transmissão das ondas de rádio, mas já com o GPS ou com o GNSS em geral, aí mostrou a parte oscura, que ela pode atrapalhar o sinal do GPS. Pode atrapalhar e muito. Então, foi retomado um interesse que continua até hoje por os estudos da ionosfera a nível global, por o impacto que tem nos sistemas de navegação global por satélite, que é o significado da palavra GNSS, Global Navigation Satellite System.